Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan e estamos aqui para lidar com um tema que é muito falado aí nas redes sociais, muita gente comentando, eu tenho muito conteúdo sobre ele, mas eu espero que esse vídeo lhe auxilie mais um pouco, né? Não é porque é a mim, mas vamos lidar diretamente com o texto bíblico e saber que se de fato a Bíblia apoia ou não o consumo de bebidas alcoólicas, ok? Puxa a vinheta aí. Esse assunto, ele é muito interessante, né? Esse assunto é muito importante para nós, porque seu amigo nunca chegou para você e perguntou se, para você que é cristão, seu amigo nunca chegou e perguntou se era pecado beber ou não, ou até você que bebe. Se você está numa festa e você pegou ali uma cerveja, um vinho, alguma coisa, e alguém falou, oxe, você não é crente? Como que você pode estar bebendo? Né? E isso é muito difícil de lidar muitas vezes se você não conhece o texto bíblico. Você pode dar até um mau testemunho por conta disso, né? Porque isso só mostra que você de fato não conhece o texto bíblico. E aqui eu não vou ser o juiz que vai bater o martelo se pode ou não pode, mas a gente vai lidar com o texto bíblico e no final do vídeo você vai dizer se de fato o cristão deve beber, ou se ele pode beber, ou se ele não pode beber. Ok? Você mesmo vai entrar nesse consenso. Obviamente, no final do vídeo eu vou deixar o meu posicionamento, mas o meu posicionamento ele pode ser descartado. Obviamente que eu estou seguindo as escrituras, mas a Bíblia nos dá essa liberdade de você discordar de mim e seguir o que você crê que é o correto, ok? Mas, então fique comigo até o final do vídeo e não se esqueça, se você gostar no final do vídeo, não precisa avaliar antes, mas no final do vídeo, por favor, se inscreva e deixe seu like. Eu espero trazer bons conteúdos aqui nesse canal a partir de hoje, ok? Trazer bons conteúdos aí para você que gosta de teologia bíblica, curiosidades bíblicas, assuntos diários aí. Eu vou estar trazendo aqui nesse canal, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiramente no Antigo Testamento, né? Nós podemos perceber que o vinho ele sempre esteve presente nas cerimônias, né? Nas cerimônias do povo de Israel. Ele sempre esteve presente e isso seria muito estranho se não pudesse, se fosse pecado, né? O vinho. Obviamente que eles não bebiam ali na cerimônia, né? Mas eles aspergiam ali, né? Indicando que era o final da cerimônia, né? Como meio de no propiciatório. Só que seria estranho Deus botar em contato entrar em contato com algo, com algum item que pudesse trazer pecado para o povo, ok? Aqui eu não estou falando do Éden, tá? De por que Deus colocou a árvore sabendo que Adão ia pecar. Eu não estou entrando nesse aspecto, ok? Ainda não, posso trazer um vídeo, um conteúdo assim, mas eu preciso da sua ajuda também para ver se você gosta ou não desse tipo de conteúdo, ok? Mas vamos lá. Só que se fosse pecado, seria estranho Deus colocar em contato ali, né? Por exemplo, se é somente para os levitas, né? Para a tribo de Arão, na verdade, para a tribo de Arão serem os sacerdotes, né? Eles sacrificarem, eles cuidarem de toda essa parte mais espiritual, né? De sacrifício, de perdão de pecados, de declarar se está impuro, se é impuro, se é puro. Se esse é o papel deles, seria estranho Deus permitir que o povo sacrificasse, se isso pudesse trazer pecado. Então, Deus colocou um povo para ser... Deus colocou também Moisés para ser o mediador entre essas questões espirituais para que não houvesse pecado, ok? Então, seria estranho Deus botar em contato algo, por exemplo, Deus dizer para o povo sacrificar, sendo que eles não poderiam comer a carne, por exemplo,
né? Então, sacrifica aí, mas você não pode comer, sendo que os sacerdotes, eles podem. Eles sacrificam e comem. Em alguns... aí tem o santo dos santos, né? Eu não estou entrando nesses aspectos, né? Não estou falando que toda a carne eles comiam. Mas existiam momentos, sim, né? Que os sacerdotes poderiam comer ali do pão sem fermento e etc. Então seria muito estranho isso. Mas eu estou partindo desse pressuposto. Aqui não vai indicar muita coisa. Mas estamos partindo desse pressuposto. Ok? E aí eu quero abrir com vocês aqui Jeremias 35, que vai falar de um povo. Né? Um povo que ouviu o Pai e eles não bebiam. Abre aí sua Bíblia em Jeremias 35 para você conferir comigo. Eu estou com a minha aqui, ó. Ela é a King James, ok? Ela, se você verificar aqui, ela não tem títulos, ó. Ela não tem subtítulos, né? E títulos nem subtítulos. E eu acho isso legal para fazer uma boa hermenêutica, né? Porque eu vou definindo os títulos e os subtítulos. Eu não tenho, eu tenho que saber onde que inicia, onde que termina. Então eu acho legal. Só a versão, só a tradução que eu gosto de uma versão mais antiga, né? Mas tá ótimo também. Então vamos lá, eu quero que você abra em Jeremias 35, 5, tá? E aqui na minha versão está escrito o seguinte: E pus perante os filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e taças, e eu lhes disse, bebei vinho. Mas eles disseram, nós não bebemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo, não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos, para sempre. Aqui ele está falando de um povo, né, que seriam os recabitas, que são os filhos de descendentes, né, de Jonadab, e eles decidiram, né, eles seguindo a ordem do seu pai de não beberem vinho, né, e eles não bebiam de jeito nenhum vinho, mas era uma ordem específica, para eles, porque eu já vi muitos crentes pegando esse tipo de versículo e trazendo para a nossa vida diária, e querendo inserir na vida dos outros também. Mas aquilo é um povo específico, ok? Então, aí continua no 8. Assim obedecemos a voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou, para não beber vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossos filhos. Porém, habitamos em tendas e obedecemos e fizemos tudo o que nos ordenou Jonadab, nosso pai. E aí no 14 vai inicia assim: as palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou a seus filhos a não beber vinho, são cumpridas, pois até este dia eles nada bebem, porém obedecem ao mandado do seu pai. Eu, porém, vos falei madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Aqui no versículo 14, Deus está chamando a atenção do povo de Israel, porque um povo eles ouviram a ordem do seu pai humano e eles seguiram à risca. Nem os filhos, nem as esposas, nem os filhos dos filhos, nem ninguém bebe vinho, né, no povo deles. E Deus está falando, olha, eu madruguei falando com vocês. Eu madruguei com os profetas falando com vocês. Eu trouxe os profetas. Eu suscitei profetas no meio de vós, mas vocês não me ouvem. Essa é a exortação aqui em Jeremias 35. Por quê? No 16 vai dizer o seguinte: porque os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandado de seu pai, que ele os ordenou, mas este povo não me escutou. E no 19 tem uma bênção para esse povo, né? Que é, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. É uma promessa incrível. É uma promessa incrível para esse povo, né? Então, aqui não necessariamente está falando que Deus deu essa promessa porque eles não bebiam. Muito pelo contrário. Ele está falando, ele está trazendo, na verdade, a teologia bíblica daqui é que eles ouviram a voz de um pai humano. Eles ouviram a voz de um pai humano e
o povo de Israel não está ouvindo a voz do seu Pai Celeste, né? E essa é a exortação de Jeremias 35. Mas vamos aí para o Novo Testamento agora, ok? Já lidamos um pouco com o Antigo. Vamos agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento inicia com o último dos profetas, que Jesus fala que não tem ninguém maior que ele, que é João Batista. Existe a promessa também de que João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo, mas ele não colocaria um pingo de álcool na boca, né? Para você que conhece a história de João Batista, para você tá claro isso, mas para você que não conhece, abre aí em Mateus, no início de Mateus, vai falar um pouco sobre essas questões. Na verdade, os 4 evangelhos abordam essa questão aí de João Batista, né? Em contrapartida de João Batista, nós temos Jesus, que Jesus ele bebia vinho. O primeiro milagre dele foi um casamento que ele multiplicou o vinho, né? E ele era chamado de beberrão. Isso a gente tem que lidar, gente. Isso a gente tem que lidar. Eu vejo diversas pessoas tentando abordar esse tema e fugindo desse adjetivo que dão a Jesus, né? A Bíblia não nos dá muito material para entender o porquê que os fariseus chamam Jesus de beberrão. Eu, uma opinião minha, do Natan, eu creio que existem duas coisas, duas possibilidades aí. Uma, que Jesus pode estar carregando um odre ali cheio de vinho para cima e para baixo, né? Ou que eu acho meio difícil também isso, né? Mas eu acredito que possa ser seus discípulos também, ou as pessoas que andavam junto a Jesus. Nós sabemos que você pode andar num grupo de pessoas e não fazer necessariamente o que elas fazem, tanto coisa boa quanto coisa ruim, mas você ser acusado daquilo que elas fazem. Por exemplo, vamos dizer que você anda com uma galera que sabe de TI, né? Vão te confundir também com alguém que sabe de TI, né? É normal. Se você anda você vai andar com um monte de gente que rouba. Vão falar que você rouba também, não tem jeito, né? Então possa ser que isso aconteça também. A Bíblia não nos dá material para bater o martelo e dizer, olha, é isso. Mas isso é uma opinião do Natan, você pode seguir ou não. Mas eu acredito que Jesus, a Bíblia nos dá material para crer nisso, que Jesus bebia, né? Mas eu não sei como que era a relação dele em relação ao vinho mais aprofundada, assim. Mas que ele bebia e não tem como negar isso, ok? E alguns vão dizer que aquele vinho daquela época não tinha álcool, que não embebedava e que não sei o que. Olha, no casamento que Jesus estava, por exemplo, falam que o padrão era dos casamentos que depois que o povo já estivesse bêbado, serviu vinho ruim, né? Depois que o povo já tinha bebido um pouco, porque eles já não estavam tão sóbrios, né? Pra criticar ali, algo do tipo. Esses argumentos, me desculpem se você tem essa linha de pensamento, mas ainda não foram convincentes, né? Não foram convincentes. Então, vamos ali para Paulo agora a Timóteo, tá? Paulo a Timóteo, ele a carta que quem bebe defende com rigor, assim, né? Fala, nossa, Paulo indicou para Timóteo, então vamos todo mundo beber, né? E, irmãos, não. Existe uma regra bíblica em que você não pode tomar certas coisas para você, né? Eu acho muito interessante porque tem promessas para pessoas, né, específicas e que hoje muitas igrejas ensinam que as pessoas devem tomar para elas mesmas. E isso não é necessariamente verdade, ok? Essa carta que Paulo escreve para Timóteo é para Timóteo. Obviamente que tem ensinos para nós, né? Assim como as cartas, as epístolas que são dirigidas às igrejas, assim como os evangelhos que foram escritos para o povo judeu, assim como o Antigo Testamento também, o Pentateuco, etc. Os Salmos, eles trazem ensinos para nós, assim como
Paulo diz que toda palavra é inspirada por Deus para exortar, admoestar, ensinar e nos tornar irrepreensível perante a Jesus Cristo, né? Para o dia final. Mas tem coisas nas Escrituras que nós devemos fazer uma teologia bíblica, mas nós não podemos pegar para si. Por exemplo, Paulo fala para Timóteo: olha, não beba só água, mas beba também um pouco de vinho, por conta da sua enfermidade. Ora, eu não tenho essa enfermidade que Timóteo tem no estômago. Eu não tenho. Né? Hoje, por conta da ciência, nós entendemos que o vinho tem diversos benefícios. Também tem alguns malefícios, mas tem diversos benefícios. A questão do sangue, a questão do bombeamento do coração, né? Do sangue também, a questão dos sentimentos. Mas isso, Paulo está falando para Timóteo, essa questão da saúde, né? Paulo está falando que Timóteo tinha uma doença específica e que ele tinha que tomar vinho, pois o vinho iria auxiliá-lo, ok? Então, eu não entendo por que o povo pegam para eles. Mas, olha o que a teologia bíblica deve ser, como que a teologia bíblica deve ser feita. Seria estranho se Paulo fosse, mesmo que fosse auxiliar na saúde de Timóteo, mas seria estranho se fosse pecado, Paulo indicar para Timóteo algo que fosse pecado. Mesma coisa que falar: olha, peque um pouco, porque isso vai te ajudar na sua saúde. Mas você está afetando a Deus, você está indo contra Deus, você está indo contra a vontade de Deus. Então, Paulo, ele nunca indica isso. Muito pelo contrário, Paulo é o que sofria as marcas do evangelho no seu corpo, na sua saúde, por conta do evangelho. Ele não iria falar para Timóteo: olha, peque aí, para que a sua saúde não vá embora. Não, muito pelo contrário. Ele ia falar: olha, não peque e deixe a sua saúde embora, porque um dia você vai se encontrar com Jesus Cristo. É mais ou menos assim a cabeça do apóstolo Paulo. Então ele não ia, se fosse pecado, ele não indicaria alguém. Ok? Então, você vê que não tem muito material assim para bater o martelo e falar pode ou se não pode. Mas vai muito numa questão de consciência. No Romanos, Paulo vai lidar um pouco mais sobre isso. Em outro vídeo a gente pode lidar mais sobre isso. Mas Paulo, ele vai falar também sobre a questão de você se encher do Espírito Santo e não se embriagar, tá? Porque o problema e o meu posicionamento, agora eu coloco o meu posicionamento, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6 e no versículo 10, tá? No versículo 10. Aqui o contexto é que Paulo, ele está falando sobre aqueles que não vão herdar o reino dos céus, né? Qual é o motivo? E ele vai dizer: não sabeis que os injustos, no versículo 1, versículo antes, tá? O 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que abusam de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorqueadores herdarão o reino de Deus. Aqui, algumas traduções vão falar aqueles que os que se embriagam, aqueles que são dados ao vinho. Mas nós vemos que o que a Bíblia condena é o exagero, né? E aqui eu já estou falando do meu posicionamento teológico, tá? O que eu não concordo e o que eu vejo, enxergo na minha hermenêutica, que a Bíblia não concorda com os exageros da bebida alcoólica. Por exemplo, o livro de Cantares, eu já vi gente falando que nesses testemunhos, não é nem testemunhos, né? Testemunhos, nesses testemunhos, alguns irmãos falando: poxa, eu batia na minha esposa, eu agredi minha esposa, agredia meus filhos, fiz um monte de coisa, mas me converti, parei de beber e agora entendo que a bebida é do diabo. E eu acho isso meio estranho, porque eu também conheço casais que dizem que ele bebe um copo de vinho com a esposa dele, uma tacinha, né? Uma tacinha ali, depois da janta, e o amor pela esposa, o amor da esposa pelo marido aumenta,
né? A relação deles fica melhor, né? O diálogo entre eles fica melhor. Então assim, eu fico com a fala de quem? Eu fico com a fala desse irmão que bate na esposa e depois ele fala que é do diabo, ou eu fico com a fala do outro irmão que fala que melhorou a relação com a esposa dele, ou eu fico com as escrituras? Com quem eu vou ficar aí nessa história toda? Eu prefiro ficar com as escrituras. Por exemplo, no livro de Cantares, o vinho demonstra, ele aponta muito para a intimidade, né? Ele aponta muito para a intimidade, algo íntimo, né? Algo de felicidade, ele aponta para a felicidade, né? Então, ele aponta para a alegria. Então eu vejo que eu vejo que o problema é o extremado, né? É o extremado. Obviamente, se você for um abstêmio, você não precisa passar a beber por conta desse vídeo. Não, você não está perdendo nada com isso, tá? Você não está perdendo nada com isso. Mas quem faz deve tomar um extremo zelo aí. Deve ter um zelo muito grande para que você não caia nas tentações, nas armadilhas aí de Satanás e que você acabe aí se prejudicando e entrando nesse caso dos testemunhos, né? Que dizem que bateu na esposa, bateu no filho. Isso é inadmissível, isso Deus não suporta, isso é abominável para Deus, ok? E você deve largar essa vida. Agora, se você tem um controle sobre você, tome cuidado para que não caia, mas faça, mas tome cuidado também. Você não precisa sair espalhando para todo mundo que você bebe, fazer com que convencer os outros. Não, só faça. Faça você. Você não precisa. Se você vê através das escrituras que isso não tem um problema, que você já conversou com o seu pastor já te orientou através das escrituras, então já conversou com a sua esposa, faça, irmão. Faça e faça para a glória de Deus. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês não tenham se cansado de mim. Mas esse conteúdo é muito importante. Se você gostou, compartilha com outros. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar seu like. Eu agradeço muito a sua presença aqui. O seu tempo é muito valioso. Você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas você está aqui me ouvindo um pouquinho falar desse assunto. Espero ter ensinado, ter passado alguma coisa a você. E eu quero trazer ótimos conteúdos aqui nesse canal, ok? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.